Fala pessoal, beleza? Hoje eu estou trazendo um assunto aqui para vocês que eu tenho tratado com os meus clientes quando eu tenho feito projetos de segurança da informação referentes aí a backup, né? O que escolher? Backup em fita? Backup em disco? Vamos falar um pouco sobre isso? Antes de mais nada, pessoal, me desculpar aí pela ausência durante essas semanas aí. A gente passou aí carnaval, passamos aí alguns feriados, algumas coisas aí, e por conta aí de várias atividades, né? Eu trabalho, meu trabalho de consultor, né, na área de projetos, além de gerenciamento aí de equipes de trabalho, né? A gente teve muitas atividades aí nesse mês aí de fevereiro, né? Então precisei me ausentar um pouquinho, até por conta aí de poder estar montando também um material, né? Buscando material interessante para todo mundo, para que a gente possa também estar discutindo, né? Então, estamos de volta, né? Tem bastante atividade, tem bastante coisa aí que eu estou planejando fazer aí ao longo desse ano, né? Tentar trabalhar aí alguns vídeos voltados aí para instruções, né? Esse vídeo hoje que eu vou estar falando, né? Esse assunto que eu vou estar abordando aí com você já é uma amostra de alguma coisa que eu estou planejando fazer mais para frente, mas vamos com calma, a gente vai divulgando aos poucos aí para todo mundo. Vai ser uma forma de compartilhar melhor o conhecimento, né, com todos, para que todos possam estar praticando, entendendo, tendo oportunidades dentro do mercado de trabalho. Isso é muito importante e eu prezo bastante isso daí, né? Eu acho que recentemente eu participei aí de um workshop no Senai aqui de Santos, onde eu tive a oportunidade de estar conversando com os novos alunos, né? O pessoal aí que tá interessado em estudar. Alguns já haviam terminado seus cursos, mas queriam ter a oportunidade de entrar dentro da área de tecnologia e buscaram aí o Senai. O Senai montou esse workshop para apresentar os dois cursos deles, né? De redes de computadores e sistemas de informação, né? Para o público, né? Para a sociedade. E aí o pessoal foi para lá, teve a oportunidade de conhecer um pouquinho do que é esses dois cursos, o que eles representam, o que eles falam. Então tive o meu amigo Léo Billy me deu a oportunidade de estar conversando com o pessoal. Aproveitei, conversei, trouxe algumas ideias para que a gente possa estar também discutindo aqui no canal, né? Por conta desse tempo, desse período, dessa atividade lá no Senai. Muito show de bola. Espero que eu sempre estou disposto a esse tipo de trabalho, né? De falar sobre tecnologia, especialmente para alunos. Não cobro nada disso, porque eu acho que é uma oportunidade para mim compartilhar conhecimento. Então, toda vez que eu tenho que falar com alunos, com o pessoal de cursos técnicos, pessoal de faculdade que está aí saindo da faculdade, está começando sua carreira, ou o pessoal de curso técnico que está terminando o curso, está querendo fazer um estágio, está pensando em fazer alguma coisa, tem dúvidas. Eu sempre estou aberto aí para conversar, para falar, na medida do possível, orientar também, né? A gente não é conhecedor de tudo. Eu prezo bastante a questão de experiência, né? Eu escuto muito as pessoas. Eu tenho muitos amigos dos quais eu considero bastante, escuto, né? E esse ato aí eu vou adquirindo mais experiência, mais conhecimento, mas sempre no objetivo de compartilhar o máximo possível
com o máximo de gente, tá? Vamos nesse assunto que é importante, né? Então, backup, né? A gente sabe que o backup ele é uma peça fundamental, importante dentro do processo de segurança da informação, né? Dentro desse gerenciamento da segurança da informação, assim como outras ferramentas, outras camadas de segurança, mas o backup ele é aquele ponto que salva a vida, né? Quando o cara folga, você vem com a boinha lá, que é o backup, e ele consegue te tirar da água com uma eficiência adequada dentro do processo, com custo-benefício melhor, né? Então, é crítico, né? A gente sabe que backup ele é crítico, backup muitas vezes ele é negligenciado dentro das empresas, né? As empresas não olham para isso de uma maneira que seja legal, né? A gente tem custo, eu preciso comprar isso, mas precisa, e na hora. Mas eu não vou. Quando que eu vou usar isso, né? Quando realmente o bicho pegar. O bicho pegou, é ali que o backup vai salvar a tua vida, que vai ser o grande herói da empresa, né? Então, muitas vezes, quando não está sendo usado, maravilha, porque os processos estão aí bonitinhos, está tudo bem arrumadinho, mas a gente sabe que uma hora ou outra o backup ele vai aparecer e ele vai ser importante, né? Vai ser importante aí para as empresas, para o administrador. Mas o que escolher, né? A gente hoje, antigamente nós fazíamos backups em rolos magnéticos enormes, né? Vou ver se consigo colocar uma foto aí no vídeo agora. Eu tinha um amigo meu que ele trabalhava exatamente com isso, né? Ele pegava aqueles rolos aqui no terminal aqui de Santos, levava para São Paulo para poder ser armazenado. Então, todo dia tinha esse tipo de atividade. Depois a gente foi passando para fitas menores, né? Tinha fitas DATs, as LTOs, que hoje estão aí no mercado, né? Nós temos LTOs, desenvolvimento de fitas LTOs que conseguem armazenar uma grande quantidade de dados dentro da fita, né? Compactados ou nativos, né? Mas hoje também, por causa do custo e benefício, né? Do custo-benefício, as empresas também passaram a adotar disco, né? Tem muitas empresas, eu estava conversando com um colega, que tem terabytes de informação de backup, né? É muita coisa, né? Se você for pensar assim, e para recuperar essas informações, a gente estava até discutindo isso daí com relação à questão da LGPD, aonde fala sobre a questão de remoção, né? Por conta da solicitação do titular, do registro dele, né? Então, é fácil de você fazer isso daí, você pegar o registro do titular dentro do banco de dados e remover isso daí. Mas quando a gente fala de backups, né, e aí a empresa ela tenha uma grande quantidade de backups armazenado, como é que eu consigo tirar essa informação lá de dentro, né? Isso se realmente for possível, né? Se nenhuma outra lei tiver acima desse ponto, né? Como é que eu consigo remover isso e remover de todas as versões de backup? Então, backup foi crescendo junto com as empresas, né? Com a disponibilização aí de discos mais rápidos, mais baratos, com uma quantidade maior para fazer o armazenamento, né? E hoje, inclusive hoje, a gente está falando aí também de backups na nuvem, né? Então eu consigo, se lá atrás a fita era importante porque eu conseguia pegar, armazenar a fita e levar essa fita para um local fora da minha empresa, o backup nuvem está aí para isso, né? E até para facilitar um pouco mais aí a questão de
de gerenciamento, né? Simplificar o gerenciamento aí da equipe de TI. Né? Então eu consigo pegar o meu backup que hoje está rodando, que executou dentro da minha empresa, e levar esse backup também na nuvem, num segundo ponto, no segundo data center, ou o que eu tiver planejado para isso daí. Né? Então, eu peguei aqui um material, inclusive da Dell, falando um pouquinho dessas questões e dando um pouquinho a entender o que cada uma desses tipos de backup poderia oferecer, né? Quais são os benefícios que cada um desses backups tem para oferecer. Esse link aqui eu vou deixar disponível aqui na descrição desse vídeo também, tá? É uma informação da Dell, não consegui encontrar aqui a data de publicação desse artigo da Dell, né? Mas vamos lá. A Dell ela é uma empresa de hardware e software, né? Ela não deixou de ser somente de hardware, tem bastante software que hoje ela também ela comercializa, distribui, né? Então, quando você tem algumas referências assim, você consegue pegar uma ideia bacana do que o mercado está usando e do que as pessoas estão pensando, né? Então, esse artigo aqui da Dell ele fala exatamente sobre isso, né? O que é melhor para você, né? Sistemas de backup em unidade de disco ou fita, né? Então, a Dell, ela colocou aqui, esse artigo da Dell, ela coloca aqui algumas vantagens do backup em fita, né? Então, tem menos peças móveis, né? Então, aí fica mais resistente a choque, alguma coisa, né? Alguma batida, né? São mecanismos, né? As fitas são cartuchos, mecanismos com poucas peças, aí consegue fazer um armazenamento aí das informações de uma maneira relativamente mais segura, né? Os discos rígidos, por outro lado, tem várias peças móveis, né? Mas se a gente for pensar também no SSD, o SSD ele é um disco duro, né, rígido, o cartão de memória ali que é quase um cartão de memória que não tem nenhuma peça móvel ali, né? Mas vamos lá. E aí ele fala sobre sofrer queda, essas coisas, né? Mas também dá para a gente pensar nessas questões de discos virtuais em data centers, né? Esse artigo da Dell ele pensa na questão de backup em disco somente dentro da empresa também, tá? A questão da portabilidade fora do local para recuperação de desastres, né? Então a fita tem uma vantagem no formato compacto, permite aí essa portabilidade. Eu pegar a fita, né, tirar ele da minha empresa e levar para um outro local, seja lá uma sala cofre, seja um outro data center que eu tenha na região. Mas também, mais uma vez aí eu falando sobre backups em nuvens, né, a gente tem essa questão, essa possibilidade também. Veja, possibilidade, porque tudo vai depender do tamanho desse backup, né, do tamanho que eu tenho hoje de backup. Mas não impede também de fazer uma deduplicação, né? De ter uma ferramenta que eu consiga fazer uma análise do que está sendo levado para fora, saber se a informação já está duplicada, para poder reduzir ainda mais o tamanho desse backup que eu estou mandando para a nuvem. Tá? Então, hoje existem várias ferramentas no mercado, né? Tem a Acronis, tem o Vim, que eles fazem isso de uma maneira bastante eficiente quando se fala de levar o backup para a nuvem. Tá? Fala também, o artigo fala também sobre o armazenamento fácil, né, e o arquivamento de longo prazo. Isso é verdade, né? A fita tem aí um período mais ou menos aí de 20 anos até que ela possa começar a apresentar algum tipo de defeito, né? Então dá para você guardar uma fita durante bastante tempo, né? Mas também fazendo alguns outros processos aí com relação a discos, também dá para você ter esse armazenamento de longo prazo aí e mantendo aí uma boa quantidade de datas, né, de anos. Tem menor vulnerabilidade à disseminação de vírus, indiscutível, né? Porque na verdade se eu fiz o backup e os arquivos estão limpos lá dentro, beleza, eu vou pegar essa fita e vou tirar ela do meu ambiente de TI.
aonde está sendo monitorado, onde está conectado, né? Então eu tiro isso daí e realmente não vai ter nenhuma disseminação, né? Mas o backup tem que estar limpo lá dentro, porque senão não vai adiantar nada, né? E aí as vantagens das soluções de backup baseadas em disco, né, desse artigo aqui da Dell. Então, menor custo inicial, porque hoje o disco ele se tornou, ele é mais barato, né? Ele é uma peça, um hardware barato, relativamente barato dentro do ambiente, né? Então eu consigo ter discos grandes aí e criar uma solução de RAIDs, uma solução de redundância dentro do disco, com um custo bastante reduzido, tá? Então, inicialmente aí dá para se trabalhar bem e ao longo prazo também, conforme o planejamento, o projeto, dá para se trabalhar bastante com discos aí, nesse custo-benefício melhor. Velocidade de acesso, porque na verdade aí a gente consegue aí, né, o armazenamento baseado em disco, ele vai gravar, né, de forma aleatória aí, e mais rapidamente do que numa fita, né? A fita ela grava do início e vai gravando em modo sequência, né? Então o disco não tem isso. O disco ele consegue fazer isso daí mais rápido, né? Ele consegue reduzir também o tempo de restauração, né? Então a gente tem uma velocidade um pouquinho maior quando a gente fala de backups em discos, né? A disponibilidade, né? Quando a gente fala de disponibilidade na fita, eu preciso ter a fita disponível no local para eu poder colocar ela dentro da minha unidade LTO e aí eu fazer a restauração, por exemplo, de um arquivo que eu preciso. Então, se alguém me pede um arquivo, inicialmente eu preciso ter aquela fita da data solicitada para que eu possa estar recuperando os arquivos, tá? Então, no caso do disco, quando eu tenho um pool de discos voltados aí para backup, eu consigo ele já está conectado dentro da minha estrutura, eu consigo rapidamente ali recuperar uma informação, né? E aí tem a questão de gerenciamento, uso fácil que está aí também com relação ao disco, porque a gente consegue também trabalhar aí com consoles centralizados, mas também é o mesmo caso da fita, não muda muita coisa não, tá? O que a gente entende e que a gente sempre procura fazer nas empresas é entender o que a empresa precisa ter com relação a arquivamento arquivamento, né? Desse backup, especialmente do backup, a retenção do backup, né? Tem empresas que necessitam que o arquivo, né, a informação, ela fique aí durante 20 anos, né? Então, se você for pegar aí uma empresa que precisa guardar algumas informações financeiras ou informações de funcionários antigos, ela vai guardar aí durante um longo tempo, às vezes durante toda a vida da empresa, né? Dependendo aí do grau de informação que está dentro daquele backup, né? Algumas instituições médicas hoje, elas entendem que dados de paciente também precisam ficar durante um bom tempo ali dentro das mídias de gravação, né, dos backups, né, por conta aí de alguma necessidade futura. Pode ser que você não use nada disso daí, pode ser que passe anos e aquela fita fica lá empoeirada, né, e você não vai usar ela para nada, não vai recuperar nenhum dado dela. Mas se a gente for pensar em linhas de leis, normas governamentais, normas que regem alguns setores do mercado, né, seja saúde, seja financeiro, seja educacional, a gente precisa seguir o que está sendo dito na lei com relação à retenção de informações, tá? Isso vai sempre estar acima do que de outras leis que estão vindo agora, que é o caso da LGPD, né? Então, se eu tenho lá uma norma que define que o setor de saúde tem que guardar informações durante 20 anos, essa norma está acima da LGPD, por exemplo,
que fala que não, tem que apagar, que não sei o que lá. Né? A norma já define, a norma do setor define que a retenção ela tem que atender o determinado setor para a parte de armazenamento. Então é importante que os administradores de TI, quando eles entram dentro de setores diferentes, que eles estão fazendo projetos para esses setores, eles conheçam as normas, entendam qual é o que a empresa, quais são as regras que a empresa tem que seguir aqui no Brasil com relação a leis. Tá? E aí o artigo da Dell também define o seguinte, né? Que é isso que a gente está falando, né? O que é melhor? Backup em disco? Backup em fita? Eu diria que muitas das empresas podem trabalhar apenas com fitas, ou muitas das empresas precisam trabalhar com discos, né? Trabalham melhor com discos. E algumas vão formar aí a combinação das duas, né? Até para poder ter um tempo maior de armazenamento e um espaço onde vai estar na produção. Então, esse artigo aqui da Dell, depois eu vou estar passando, ele fala exatamente de um dos métodos, né, que a gente adota, eu particularmente adoto isso daí em alguns pontos, que é o método de backup disco para fita, né, que a gente chama de D2, D2T. Né? Então, eu faço um backup do armazenamento dentro de um disco, tá? E posteriormente eu faço esse backup para uma fita, né? Para que eu possa ter isso daí também desconectado da minha rede. Tá? E aí o pessoal tem falado bastante comigo sobre Aldrin, mas em tempos de ransomware, né? Backup em disco, ele é seguro, né? Será que meu backup dentro da minha estrutura ali, não vou pegar um ransom e vai criptografar todo o meu backup? Será que eu tenho que seguir essa linha, Oderi? Você está falando uma coisa que talvez seja bobagem. Não, gente, eu já tinha comentado isso daí em alguns outros vídeos onde eu falei sobre ransomware e sobre métodos de práticas, né, boas práticas voltadas aí para proteção do ambiente de TI, né? E uma dessas soluções que eu tinha comentado com vocês era do File Server Resource Manager, né? Que é uma ferramenta muito simples, já nativa do Windows, né? Isso estou falando de máquinas Windows, tem isso aí também, tem similares também dentro de ambientes Linux, tá? Você consegue fazer isso daí de uma maneira bem bacana. Aonde você, dentro do teu servidor de arquivo, né, você consegue ali definir que aquele ponto de montagem ou aquele pool de discos locais, ele somente aceite extensões de uma determinada classe que você definir dentro da regra, né? Então, se por acaso tiver se um aplicativo, um malware, que é o caso do ransomware, ele tentar sobrescrever criptografar o teu arquivo, ele não vai conseguir, porque aí eu tenho ali a regra definindo que aquele ponto de montagem, aquele pool de discos, os arquivos eles não podem ter extensões diferentes. Tá? Então, esse aqui é um outro artigo que eu vou deixar disponível lá na descrição, que é um artigo da Veeam, né? Que é a empresa aí que trabalha com soluções aí também de backup, onde ela fala sobre a questão de proteção, de boas práticas para proteger o teu ambiente, né? O teu pool de discos, né? De backup de disco contra um ransomware. Né? Então ele explica bem aqui, fala direitinho o que a gente precisa fazer com relação a isso. E eu acho muito legal, muito bacana a gente poder estar colocando dessa forma. Eu colocaria até um pouquinho a mais sobre isso daí, aonde eu faria um backup isolado, né, um backup de disco, né, que eu estou falando,
um backup de disco isolado dentro de um ambiente onde somente o servidor de backup teria acesso. Então, isolaria esse pool de disco, que pode estar no storage, você pode ter um equipamento próprio, como o QNAP, onde você também tem uma construção de redundância de discos ali bacana, fazer isso aí com RAID 5, fazer com RAID 50, tentar montar uma estrutura bacana ali para esse armazenamento de backup, né? Dá para ser feito isso aí dentro de um storage, numa luz isolada, dá para fazer isso aí com equipamento à parte de backup. Tem várias técnicas, tem vários modelos, tudo depende da empresa para ser feito, né? Você monta essa estrutura, isola ele do restante do teu ambiente de TI, né? Seja a rede, seja a LAN, né, dos usuários, seja outros servidores que não necessitam fazer o acesso a esse cara. Você faz um ponto de montagem ali no teu servidor de arquivos, né, por exemplo, ou no teu servidor de backup, né, em algum lugar. E aí você faz a construção dessa regra do Resource Manager, do File Service Resource Manager, que eu vou estar mostrando aqui agora para vocês aqui, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar. Isso aqui eu preparei uma máquina para vocês, tá? Antes de mais nada, eu preparei uma máquina para vocês aqui com a ferramenta, o Resource Manager, né? Só para mostrar aqui como é que funciona, como é que é isso daqui, né? A ferramenta ela é instalada, o Resource Manager, ele é instalado a partir do Server Manager do Windows Server, né? Mais uma vez, eu estou falando aqui do Windows Server. E aí você, por exemplo, você vai adicionar aqui uma roles dentro desse carinha aqui, do sistema operacional, né? E aí você tem aí, dentro desse cara, você vai ter essa role aqui, né? Essa função aqui, que é o File and Storage Services, tá? E aí dentro desse cara aqui, você vai ter a função File Server Resource Manager. Já instalei ela aqui, para a gente poder adiantar um pouquinho esse vídeo. Já fiz a instalação da função, tá? Simples, só chegar ali, clicar, marcar, dar o next em tudo, tá? E aí nem precisa reiniciar o servidor, tá? Ela já vai estar disponível, a ferramenta já vai estar disponível ali na ferramenta de administração, tá? Então vou dar um cancelar aqui, vou fechar essa telinha, tá? Estou usando aqui o Windows Server 2016 para essa pequena aula, tá? Aqui no Windows Administration, o Administrative Key Tools, a gente vai colocar aqui esse carinha aqui, ó, File Server Resource Manager, tá? E aí, essa é a primeira cara aqui da ferramenta. Eu preparei aqui também, para a gente poder seguir com esse testezinho, eu preparei aqui uma área de disco, que poderia ser um ponto de montagem, uma LUN que está localizada no meu storage, aonde eu defini que somente esse servidor aqui teria o acesso, pode ser um QNAP, pode ser um storage externo, né? E aí você faz aí com a SCSI, a conexão com a SCSI, né? Não importa, somente essa máquina vai ter acesso a esse pontozinho aqui, que é o pool de discos onde eu vou fazer o backup, ok? Aqui está vazio, não tem nada nesse carinha, vou deixar a telinha aqui baixada. E aí a primeira coisa que a gente faz aqui na verdade, criar aqui um template para que a gente possa estar montando as regras, as definições de regra com relação ao tipo de arquivo, tá? Aqui eu já tenho alguns templates prontos, né? Então, algumas coisinhas que já estão prontas aqui dentro desse servidor, que eu posso muito bem utilizar se eu quiser. Mas eu vou criar um novo aqui, vou criar um novo template para esse cara, tá? Vou dar aqui o nome de backup disco, ok? Vou deixar ele já ativo, tá? Vou deixar ele já ativo. Ele tem outras funções que eu já volto aqui para falar com eles. E aí você pode utilizar um desses grupos, né? E os grupos aqui, eles têm, na verdade, o quê?
eles têm já definições, por exemplo, aqui do Office, aqui, ele já tem definições aqui dos tipos de arquivos que são utilizados, né, dentro da estrutura. Eu criei aqui, na verdade, eu já criei aqui um cara chamado backup. Tá? Tem um backup files aqui, mas eu quis criar um backup. Eu posso vir aqui no ponto de criação dele e criar. Tá? E aí o que eu fiz? Dei um nome. Tá? Na parte de inclusão aqui, eu defini essa questão aqui com relação a tudo. E na parte de exclusão, eu coloquei aqui o BCK e o old. Mas aí vai definir, o que define isso daqui, na verdade, essa parte aqui vai bloquear todos os arquivos, né, todos os arquivos, qualquer extensão de arquivos. E aqui eu vou liberar apenas o que eu quero para que seja gravado dentro daquele disco. Tá? Então eu tenho que olhar qual é a extensão que minha aplicação de backup ela faz, né? Qual é a extensão que ela cria dentro da máquina. Então eu tenho que colocar a extensão que o meu aplicativo de backup ele está criando, para eu poder estar liberando isso daí dentro do disco. Tá? Vou dar um OKzinho aqui. Isso aqui já está criado, já deu coisa aqui. Aqui eu tenho também algumas guias onde eu posso ser alertado via e-mail, né, numa tentativa. Isso aqui é muito legal quando você quer ser avisado de que está acontecendo algumas tentativas de mudança de extensão, de gravação dentro do disco, porque pode ser que você esteja passando por alguma situação de hash também, né? E aí você está sendo alertado no final de semana, à noite, e aí você acaba sendo alertado ali pelo sistema também, falando, olha, estão tentando gravar, estão tentando modificar os arquivos aqui dentro. Tá? Então, eu tenho a gravação dos eventos em log, eu posso gerar alguns comandos, por exemplo, tentar colocar alguma informação disso daqui, por exemplo, nos meus ABICs, né? Para rodar alguma coisa, para me alertar também em alguns casos, né? Então, gerar algumas informações aqui a mais. Feito isso, então no OKzinho aqui, vou ter com o cara aqui, ó, já está aqui nesse ponto. Ainda não está pronto, na verdade. Vou fazer um testezinho aqui com vocês, rapidamente, tá? Só para vocês poderem entender. Se eu pegar aqui um teste TXT, fazer um copy para cá e jogar aqui, ele vai me permitir essa gravação, tá? Gravou aqui o arquivo, eu vou até renomear aqui também a extensão. Vou colocar uma extensão exe, por exemplo, tá? Mudei também a extensão, tá? Consigo colocar qualquer tipo de extensão dentro desse arquivo, sem problema nenhum, ok? Então vamos ativar a regra, vamos ativar essa função para vigiar esse meu disco. Então aqui no File Screens, tá? Eu posso vir aqui e criar esse File Screen. Pontado aqui, no meu caso aqui, vou apontar ele aqui para o F. Deixei aqui no F. Tá? Vou pegar qual vai ser o template que eu vou utilizar. Tá? Então, eu tenho aqui meu backup disco. Já está definidinho lá. Opa! Já está definido. File Screen, backup disco ativo, backup, sem notificação nenhuma. Vou dar um create aqui. Já fiz. Fiz mais nada, tá? Tem outras coisas aqui, não fiz mais nada. Vamos lá dar uma testada nesse menino. Vou pegar o TXT, o próprio TXT que eu acabei de copiar ele, e vou levar ele para lá. Primeira coisa que ele fala, ó, você não tem permissão, né, para essa ação. Posso tentar aqui várias vezes aqui e não vai funcionar. Ok? Vou pegar o arquivo. Lembro lá que eu tinha deixado lá, por exemplo, como extensão old. Vou pegar aqui. O pessoal sempre brincava comigo dessa extensão old, que era eu que tinha criado esse arquivo, né? Por causa do meu nome, Elderi. Tudo bem. Piadinhas à parte. Vamos colocar aqui o F e vamos dar um colar aqui.
gravou normalmente. Se eu tentar fazer agora, por exemplo, a alteração da extensão, ele vai falar que eu não tenho permissão para isso. Tá? Isso porque a função ela está fazendo o trabalho dela, que é proteger o arquivo, proteger essa área de arquivo, de mudanças da extensão, mudanças de outras coisas também, colocação de arquivos que eu não quero que estejam aí dentro, apenas determinados tipos de arquivo. Então, é uma forma simples, né? Muitas empresas já possuem o Windows Server e essa ferramenta, essa função, ela já é nativa desde a versão 2008 R2, tá? Então, e que muitas pessoas acabam não conhecem, né, a função e não implementam isso dentro da empresa. Então, quando você fala de boas práticas de backup, essa parte referente a isolamento do disco, a proteção do tipo de extensão de arquivo que vai naquele disco, ela é importante e ela faz parte dentro dessa linha de gerenciamento de segurança da informação. Eu acho que é um negócio bem bacana. Foi rápido aqui, mostrei. Não quis mostrar mais alguma coisa, mas eu vou deixar alguns links aqui na descrição do vídeo para que as pessoas que tiverem curiosidade, tiverem interesse em conhecer um pouquinho mais, vão estar lá podendo estar conhecendo um pouquinho mais a ferramenta. Quero sua ajuda. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos onde a gente trabalha um pouquinho mais mostrando essas ferramentas um pouco mais na prática, faça o seu comentário aqui, né? Se você gostou do vídeo, dá o seu likezinho. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.